Santo do dia 11 de março. São Teológio e São Constantino. São Teológio Marte. Eulógio talvez seja a vítima mais célebre da invasão da Espanha pelos árabes vindos da África ao longo dos séculos VIII ao XIII. Entretanto, inicialmente, todos os cristãos espanhóis não eram candidatos ao martírio ou à escravidão, e os califas não eram tidos como intolerantes e sanguinários. Ao contrário, a Espanha gozava, sob a dominação dos árabes, longos períodos de paz e de benesses, determinantes para o desenvolvimento de um alto padrão de civilização, diferente do concedido pela dominação dos romanos. Também na religião, eles pareciam tolerantes. Não combatiam o cristianismo, mas o mantinham na sombra e abafado, sem força para se difundir e para fazer progressos, para que não entrasse em polêmica com a religião do Estado, ou seja, a muçulmana. Desejavam um cristianismo adormecido. Mas os católicos da Espanha não se submeteram aos desejos dos árabes, e não por provocação aos muçulmanos, mas porque a sua fé, vivida com coerência, não podia se apagar pela renúncia e pelo silêncio. Também Eulógio, nascido em Córdoba, de uma família da nobreza da cidade, foi um desses cristãos íntegros. Ele era sacerdote de Córdoba quando a perseguição aos cristãos começou, e já era famoso pela cultura e atuação social audaciosa, ao mesmo tempo em que trabalhava com humildade junto aos pobres e necessitados. Formado na Universidade de Córdoba, muito requisitada na época, ele lecionava numa escola pública e reciclava, visitando dezenas de museus, mosteiros e centros de estudo. Escrevia muito, como por exemplo o livro Memorial e Apologia, nos quais fez uma contundente análise da religião muçulmana confrontada com a cristã, pregando a verdade, que é a liberdade pela fé em Cristo. Essa defesa da fé e dos fiéis ele apregoava na escola pública, onde lecionava, bem como nos conventos e igrejas que visitava, aprimorando os preceitos do cristianismo aos fiéis e as pessoas que o escutavam, conseguindo milhares de conversões. Por isso, e por assistir aos cristãos presos, os quais não paravam na fé, o valoroso padre espanhol irritou as autoridades árabes, que, apesar do respeito que tinham por ele, mandaram prendê-lo. Baseado no que ocorria nos calabouços onde eram julgados os cristãos antes da execução da pena de morte, escreveu a História dos Mártires da Espanha, uma obra que registrou para a posteridade o martírio de pessoas cujo único crime era manter sua convicção na fé em Cristo. Depois libertado, graças à influência de familiares e autoridades locais, voltou a atuar com a mesma força. Falecido o bispo de Córdoba, Eulógio foi nomeado para o cargo. Passou então a ser considerado líder da resistência aos muçulmanos e, quando conseguiu converter a filha de um influente chefe árabe, a paciência dos islâmicos chegou ao fim. Eulógio foi novamente processado, preso e desta vez condenado à morte. Sua execução se deu no dia 11 de março de 859, data que a Igreja manteve para sua festa já muito antiga para os cristãos espanhóis e os da África do Norte, depois estendida para todos os cristãos pela tradição de sua veneração. São Teológio Marte, rogai por nós. Amém. São Constantino. Constantino foi um rei da Cornualha, região da Inglaterra. Casou-se com a princesa de Bretanha e se tornou o maior evangelizador, convertendo todo o país. Mas, antes disso, ele era um pecador. Cometeu muitos sacrilégios e até assassinatos. Chegou a se separar de sua mulher só para não ter cobranças na vida pessoal. Foi quando ela faleceu que ele foi tocado pela graça e decidiu transformar sua vida. Primeiro abriu mão do trono em favor de seu filho. Depois se converteu, recebendo o batismo. Em seguida se isolou no mosteiro de São
Mocuda, na Irlanda, onde trabalhou por 7 anos no mais absoluto silêncio. Nessa época, Columbano, também santo, estava em missão na mesma região de Constantino. Partiram juntos para evangelizar. Constantino representava esperança na época da Idade Média, vestindo hábito simples e humilde dos padres. Lutou fortemente pelo cristianismo, pregou, converteu, fundou conventos e construiu igrejas. Sua terra atual, Escócia, antes de ser católica, viu o santo se tornar mártir. Enquanto pregava, em 11 de março de 598, um pagão o atacou e acabou por amputar seu braço direito. O sangramento foi tão grande que não resistiu e sangrou até morrer. Enquanto sentia as dores de perder o braço, abraçou e abençoou cada um de seus seguidores. O seu culto correu rápido entre os cristãos de língua anglo-saxônica, atingiu a Europa e se propagou por todo o mundo cristão, ocidental e oriental. Sua veneração litúrgica foi marcada para o dia de seu martírio. São Constantino, rogai por nós. Amém.